Olá pessoal, aqui é o professor Arthur. Estou aqui para mais um vídeo de Cálculo 2, vídeo sobre séries de potências. Então no vídeo de hoje a gente vai começar a ver um conceito diferente de série. A gente até hoje, agora viu séries numéricas, né? Onde era uma série desse tipo aqui, ó, onde os ANs eram números reais. Agora a gente vai ver outro tipo de série, que é chamado série de potência. Então, o que é uma série de potência? É uma série dessa forma aqui: Cn vezes x menos a elevado a n. Então, para n igual a zero fica C0, porque uma coisa elevada a zero dá 1, mais C1, x menos a, mais C2, x menos a ao quadrado, C3, x menos a ao cubo, certo? Isso aí que a gente chama séries de potências. O Cn a gente chama de coeficientes da série e o x é uma variável. O A é chamado de centro da série. Vocês vão entender depois por que ele chama centro da série. Então, série de potência é como se fosse um polinômio infinito, certo? Vocês lembram de polinômio lá? Polinômio de segundo grau, polinômio de terceiro grau? A série de potência é como se fosse um polinômio, mas ele tem grau 2, grau 3, grau 4, grau 5. Tem grau infinito. São infinitas parcelas ali, e cada uma tem um grau maior que a outra. Vai crescendo o grau, tá claro? E veja bem que ela depende de x. Então, para cada x diferente, eu tenho uma série diferente. Se eu fizer x igual a 1, eu tenho uma série. X igual a 2, eu tenho outra. Então, para cada x fixado, a série acima é uma série numérica. Série de números, né? Quando eu fixo o x, faço x igual a um número, é uma série de números. E ela pode convergir ou pode divergir. Para os valores de x para os quais a série converge, está definida essa função aí. Essa função f de x. Certo? Então, é como se essa série aí, ela converge para x num determinado conjunto, que a gente vai chamar de i. Isso aqui é como se fosse uma função assim. Então, uma função f com domínio i, que a cada x leva no f de x, que é dado por essa série aqui. Tem uma função de x, do mesmo jeito que você tem lá, por exemplo, f de x igual a x quadrado menos x mais 2, você tem essa função aqui, só que ela tem infinitos parcelas, ok? Essa série de potência. Ela só está definida no intervalo i, que é o conjunto dos x para os quais a série converge. O nosso interesse vai ser exatamente achar esse intervalo. Esse intervalo é chamado de intervalo de convergência da série. Então, é o domínio da série. O intervalo de convergência nada mais é o domínio para o qual a função, a série converge. Ok? Então vamos ver um exemplo aqui. Olha essa função, essa série aqui. 1 mais x quadrado mais x ao cubo. Isso aqui não é uma série geométrica de razão x. Primeiro termo é 1 e a razão é x. Multiplicou por x, multiplicou por x, multiplicou por x, tá claro? Cada termo você vai multiplicando por x. Ora, razão x em primeiro termo 1, ela converge se o módulo da razão menor que 1. Tá claro? Isso aqui é o módulo da razão. Então, qual que é o intervalo de convergência dessa série? Módulo de x menor que 1 significa x entre menos 1 e 1. Então, significa x pertencente a esse intervalo aberto de menos 1 a 1. Esse aqui é o intervalo de convergência dela. Tá claro? Então, essa aqui é uma série
que converge para esse, quando o x está aqui, e quando o x está fora daqui, ela diverge, porque a razão é maior ou igual a 1, em módulo. Agora tem mais, ela não converge para o primeiro termo dividido por 1 menos razão. A gente viu isso lá na parte de série geométrica. Quem que é o primeiro termo? É 1. 1 menos razão é 1 menos x. Então, olhe bem, a função 1 sobre 1 menos x é igual a 1 mais x quadrado, mais x ao cubo, mais 3 pontinhos para x naquele intervalo ali. Ok? Olha que interessante. Essa aqui é uma função racional que envolve divisão, subtração. Para x de menos 1 a 1, o valor dessa função que é igualzinho o valor dessa série aqui. Para cada x, se eu jogo o x aqui e faço 1 mais x quadrado mais x ao cubo, calculo a soma dessa série, dá exatamente 1 sobre 1 menos x. Tudo bem? Então eu expressei uma função racional com uma série de potência. A gente vai ver nessa parte da matéria, não nesse vídeo agora, mas a gente vai ver como expressar outras funções como outras séries. A gente vai escrever seno, de x igual a x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, menos x à sétima sobre 7 fatorial. Certo? A gente vai trocar a função seno por um polinômio de grau infinito. Cosseno, mesma coisa, vai ter arco tangente também, ln de 1 mais x também. Então várias funções a gente vai aprender. O e(x) também. A gente vai aprender a escrever essas funções. Aqui, ó, essas funções aqui a gente vai aprender a escrever elas como séries de potências no conteúdo das próximas aulas, ok? Hoje a gente está vendo a definição de série de potência, vimos esse exemplo, essa função aqui é igual a essa série de potência nesse intervalo de menos 1 a 1, e agora eu vou falar desse teorema 2 aqui, é do intervalo de convergência, do raio de convergência, certo? Observa só primeiro essa série que eu fiz aqui, né? Ela não é igual a somatório de x menos 0 elevado a n, n de 0 a infinito. Então, quem que é o centro aqui? O A é 0, tudo bem? De acordo com a definição acima aqui, ó, o A é o cara que está aqui junto com x menos A. Nessa série aqui é o 0, né? X menos 0. Só tem x. Então, o centro dessa série é A. E olha só o intervalo de convergência. Aqui é o 0, aqui é o menos 1, aqui é o 1. Não é esse o intervalo de convergência? Esse A não é o 0 não é o centro desse intervalo de convergência? Então, a gente vai ver um teorema que fala que isso ocorre sempre. Claro, é esse teorema aqui. Vamos ver. Dada uma série de potências centrada em A, dessa forma 1 aqui, essa série de potência aqui, ou essa, uma das três seguintes possibilidades ocorre. Uma das três. 1. Existe um R positivo tal que a série converge para os x tais que módulo de x menos A menor que R. E diverge quando o módulo de x menos A maior que R. Então a gente diz que R é o raio de convergência da série e o intervalo de convergência é um dos extremos aí. Vou mostrar para vocês. Módulo de x menos A menor que R significa x menos A entre R e menos R, por definição. Então, fica, se eu somar A dos dois lados, A menos R menor que x menor que A mais R.
Então, quando eu falo isso aqui, eu estou falando x entre a menos r e a mais r. Qual que é o centro desse intervalo? É o a. Então, o primeiro caso é esse. Dado uma série com centro A, existe um raio positivo tal que a série converge dentro daquele intervalo ali de raio R centrado em A e diverge fora, tá? Então fora ela diverge. É isso que esse cara está falando aqui. E nos extremos, olha só, pode ser que o intervalo de convergência seja aberto e aberto, então não tem os extremos. Pode ser que ele tenha um extremo esquerdo, não tenha o direito. Pode ser que ele tenha o direito, não tenha o esquerdo. Pode ser que ele tenha os dois. Então, esse teorema fala que tem o R, que tem um raio, e dentro do intervalo de raio R em centro A, a série converge, fora ela diverge. Mas ele não fala o que acontece nos extremos. Pode ser que a série converge ou diverge aqui, converge ou diverge aqui. Isso tem que ser testado à parte, tá claro? Mas ele fala que tem esse R aí, primeiro caso. O segundo caso fala que a série converge apenas quando x é A. Então é como se a série converge quando x é A e ela diverge para todos os outros valores. Isso é uma série que não tem muito sentido, muita importância. É uma série que só converge para o x igual a A. Né? É como se o raio desse intervalo aqui de cima, fosse zero. Então só fica o A. Certo? Por isso que está escrito R igual a zero aqui. Ok? Então, o intervalo de convergência é o único ponto. Agora, nesse outro caso aqui, é o contrário. Você tem um A aqui, mas a série converge para todo x real, maior e menor que A. Então, você tem um R aqui que é infinito. Tudo bem? Para todo x, a série de potência converge. Aqui, o seu R é zero e aqui o seu R é positivo. O que esse teorema está falando é que um dos três casos ocorre. Você só precisa encontrar o raio para determinar mais ou menos o intervalo de convergência e analisar nos extremos. Por que esse teorema é importante? Ele fala, principalmente o caso 1, né? Que a série não vai ter um ponto aqui fora que ela vai convergir, outro que ela diverge, outro que ela converge. O lugar onde o domínio dela é um intervalo assim. Se depois de um ponto ela diverge, para todos os outros pontos aqui ela vai divergir também. Isso que é importante desse teorema. Ok? Então, o raio de convergência pode ser encontrado utilizando o teste da razão. Então, agora eu vou fazer os exemplos dessa teoria aqui que eu mostrei para vocês entenderem melhor. Ok?